Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Hoje é dia 5 de outubro, dia do empreendedor. Vamos ver aqui na tela um dos trends do Google. Eles que são responsáveis por 52% dos empregos gerados no Brasil e que também representam 98% de todo o universo empresarial, segundo o Sebrae. Literalmente, né, gente, fazem a nossa economia girar. A data é uma homenagem à criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criado lá em 99. Então, vamos conversar com quem entende do assunto. Eu vou chamar aqui no telão dois entrevistados. Ricardo Moreira Gomes, que é gerente de atendimento personalizado do Sebrae DF, e também o economista Newton Marques, que vai falar um pouquinho desse cenário econômico para a gente. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Newton. Seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço o convite, o honroso convite, ainda mais conversar com meu amigo Ricardo. Boa noite, Ricardo, seja bem-vindo também aqui ao Tá na Web. Um prazer imenso, Mariana, obrigado pelo convite e também ser um bate-papo gostoso aí com o meu grande mestre aí, Dr. Newton. Bom, vamos lá, Ricardo, eu vou começar contigo, porque a gente sabe que o Sebrae é uma referência quando a gente fala em empreendedorismo no Brasil, né? Então, já te pergunto logo hoje, qual que é o maior desafio para quem quer empreender? Mariana, o grande desafio hoje, ainda mais depois desse momento de pandemia, é o processo de transformação digital que as empresas vêm sofrendo, né, a grande necessidade, né, dos novos modelos de negócio baseados nos segmentos digitais, né, nas tecnologias digitais. E isso para aqueles pequenos negócios que são tradicionais, né, uma padaria, um mercadinho, o açougue, fazer essa movimentação é muito complexa, muito difícil, né, e para essas empresas, né, ganharem, conseguirem perdurar no mercado, é muito importante fazer essa transformação, né, essa passagem. Em que ponto que eu consigo utilizar a inovação, a tecnologia, para que eu ganhe competitividade, seja mais competitivo dentro do mercado. Acredito que esse hoje é o grande desafio das pequenas empresas. Tá certo. Agora meu questionamento vai para o Newton. Newton, o empresário brasileiro, o empreendedor, seja de grande, médio ou pequeno porte, sempre reclama da questão tributária, que ser empresário no Brasil, né, tem que pagar muito imposto, que é muito difícil. Me fala um pouquinho sobre essa realidade e se, né, ser MEI é uma das vantagens, né, de ter aquele imposto reduzido, de pagar apenas mensalmente um valor da DAS, né, e enfim, não precisar mais deduzir nada da empresa. Me conta um pouquinho sobre esse universo tributário. Engraçado, né? Curioso, né? Engraçado, né? Curioso, Mariana, que isso que você está falando, eu também sou instrutor lá no Sebrae. Então, todas as vezes que a gente trabalhava com a instrutoria, a gente se deparava com pessoas, empresários, que justamente falavam, mas eu quero ficar eternamente MEI para não pagar muito imposto. Aí você fala, poxa, mas se você der um salto e para microempresa, por exemplo, você vai ter condição de poder vender mais. E aí sucessivamente. Agora, é um grande desafio todas as vezes que cai numa questão tributária, onde é que o tributo para o setor produtivo ele é muito grande, por mais que ele tenha as alíquotas baixas, porque fica difícil para o empresário, ele tem que enfrentar três situações, Mariana. A primeira é a tributação, a outra ele não tem dinheiro, ele tem que enfrentar o custo financeiro que é elevado. E terceiro, ele tem que estar capacitado. E é justamente que entra o Sebrae. O Sebrae capacitando, é isso que o Ricardo falou, numa era digital, ele tem que estar preparado, que a gente diz que tem que ficar atualizado. E ele é muito tradicional. Então, ele esbarra nesses problemas, que é a questão do custo financeiro, que ele não tem recurso próprio, a questão de tributação, que ele não sabe como é que ele pode se enquadrar, entendeu? E a questão da capacitação. Então, ele tem que se preparar para essas três dificuldades, esses três desafios que existem, além do que foi colocado pelo Ricardo com relação a uma era digital.
Ricardo, aproveitar aqui que a gente está falando sobre diversos tipos de empresa, antes da gente continuar, é uma dúvida muito comum, né? Quais são os tipos? A gente tem o MEI, tem a empresa de pequeno porte, né? A pequena empresa, a média empresa, simples nacional, o pessoal faz uma confusão. Fala pra gente rapidamente quais são essas categorias, né? E o que que diferencia essas categorias. Ok. Mariana, é uma dúvida muito comum, né? As pessoas falam, Ricardo, eu vou abrir uma empresa sozinho, então não posso ser microempresa, né? Microempresa eu posso ser, abrir uma empresa só, posso ter sociedade. Então são algumas características que são bem interessantes. Para ser microempresa, você pode ser um empreendedor individual, um empresário individual, uma empresa individual de responsabilidade limitada ou uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. A sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ela é a sociedade normal que às vezes a gente vê, né? Entre irmãos, entre pai e filho, entre marido e esposa, né? Então, assim, são os mais comuns. Quando você tem uma empresa que a gente chama Eireli, que é empresa individual de responsabilidade limitada, é uma outra formatação jurídica, aonde a sua responsabilidade ela está atrelada ao capital integralizado no ato da constituição jurídica. E no caso do empreendedor individual, o empreendedor individual é aquele que tem um processo muito simples de formalização. Isso é com relação à constituição jurídica. Com relação aos portes, eu posso ter um empreendedor individual que tem uma constituição jurídica própria e uma característica própria em relação a porte. Então, quem é empreendedor individual, o microempreendedor individual, que nós chamamos de MEIs, são aqueles que têm uma receita bruta anual de até R$81 mil. Então, somando-se todas as suas receitas, aferindo esse valor, você está enquadrado como um empreendedor individual no ato da sua constituição, quando você faz a sua constituição. Para as empresas, sejam elas empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada ou sociedades por cota de responsabilidade limitada, elas podem ser caracterizadas quanto ao porte em dois tipos. O primeiro são as microempresas, que são aquelas empresas que têm um faturamento bruto anual de até R$360 mil, e as empresas de pequeno porte, que têm um faturamento bruto anual que varia de R$360.001 até R$4.800.000. Então, esses são os portes, né? Então, nós temos os formatos de constituição jurídica e os portes. Perfeito, ótimo esse resuminho aí. E se você tiver dúvida também lá no site do Sebrae ou com algum consultor, você também consegue tirar a sua dúvida sobre essa questão das diferenças. Bom, o Ricardo começou aqui a me responder a nossa primeira pergunta, falando sobre a questão da pandemia, né, falando sobre inovação. E aí, Newton, eu quero aproveitar ainda nesse segmento e te perguntar em relação a isso, porque a pandemia chacoalhou o bolso de todo mundo, principalmente dos empresários que tiveram que fechar, ficaram grande parte do tempo sem poder faturar. Como é que a gente vê hoje esse cenário econômico, né? As empresas, as que conseguiram ainda sobreviver a esse período pandêmico, né? Elas agora estão se reerguendo. Como é que você está vendo esse cenário aí? Então, eles tiveram que fazer algum tipo de inovação, mudar, ou sair do quadradinho, da caixinha. Então, tinha uma possibilidade que era o e-commerce. Você vê que muita coisa de delivery surgiu, né, em vários setores o home office. As pessoas trabalhavam em home office. Então, tinha que desenvolver, né, determinadas capacidades e oportunidades para que conseguisse se manter, mesmo tendo problemas de que estava tudo fechado. E teria que se capacitar também, conforme o Ricardo colocou, que é para se enquadrar numa era digital. Então, tem muitas empresas que não conseguiram acompanhar e, é claro, que sucumbiram. Então, ficaram com uma dívida, por mais que o governo ofereceu Pronamp, ofereceu um monte de adiamento de pagamento de tributos. Mesmo assim, como não há faturamento, então as empresas acabavam tendo que socorrer com outros recursos.
mas só que eles não tinham acesso aos recursos que não foram colocados rapidamente pelo governo e tinha algumas exigências. Eu, por exemplo, dava consultoria para uma empresa que ela foi implantada no ano que houve essa paralisação, Mariana. Nossa, que E azar, quando né? ela foi na Caixa... hã? Que azar, né? Começar um negócio Então, e ela logo. foi na Caixa Econômica e falou assim, qual foi o seu faturamento do ano passado? Não teve. Ah, então não pode ser concedido o Pronamp, entendeu? Então você vê que tem situações para cada um deles. E se outros faturaram menos, entendeu? Então isso daí foi uma dificuldade muito grande. Então por isso é que a gente viu, né, milhares de empresas sucumbirem a essa situação nesse momento. E agora estão ressurgindo aos poucos em outras bases e às vezes em outro tipo de negócio. Então, essa que é a realidade do setor empresarial. Ricardo, e você ainda vê muita gente na informalidade, apesar do MEI ser tão benéfico, tão fácil, né, de abrir online, a taxa mensal, se não me engano, é R$ 65, então é muito conveniente, né, para quem está começando um negócio. Me fala um pouquinho sobre a questão da informalidade aqui no Brasil. Ô, Mariana, quando a gente fala de informalidade, antes de 2009, era realmente uma coisa muito complexa, né, de como se resolver a questão da informalidade no Brasil. E a partir de 2009, que foi uma grande iniciativa, né, que foi aprovada no Congresso Nacional, capitaneado por diversos atores da sociedade, foi o maior programa de inclusão que a gente pode dizer dentro dessa cidadania empresarial. Nós tínhamos muitas pessoas, feirantes, sapateiros, donos de carrocinhas de cachorro-quente, né, diaristas, que não tinham, às vezes, uma condição de ter um auxílio-doença, se adoecessem, realmente ficavam numa situação muito mais vulnerável, né? No caso das mulheres, não tinham direito à licença maternidade, né? Então, pessoas que trabalhavam, às vezes, por anos a fio, não tinham direito sequer de se aposentar, né? Com a criação do microempreendedor individual, esses direitos passaram a fazer parte da rotina e do dia a dia desses pequenos empresários, né, desses empreendedores individuais. E quando a gente fala hoje de empreendedores individuais, nós estamos falando de uma massa superior a mais de 11 milhões e 500 mil empreendedores individuais. Então, Gente, assim, a né? informalidade com essa flexibilidade, facilidade de acesso, o custo, né, para se manter o empreendedor individual muito inferior, muito menor, possibilitou que muitas pessoas saíssem da informalidade e adquirissem sua cidadania empresarial. Então, quando a gente hoje encontra uma pessoa que é informal, a gente fica até espantado, fala assim, poxa, você, mesmo na informalidade, você está perdendo uma série de direitos que estão em lei, né? Então, é uma coisa que a gente estimula frequentemente, né? Mas depois da criação do empreendedor individual, a informalidade, aquela informalidade que nós enxergamos nas feiras e tudo isso reduziu de uma forma bastante significativa. Até porque muitos deles, até quando são feirantes, né, às vezes são produtores rurais que têm um cadastro específico. Quando a pessoa é um pescador, ele é autônomo, mas recolhe lá o seu INSS, ou seja, tem algumas particularidades em alguns segmentos, mas, em modo geral, o empreendedor individual ele ajudou bastante a reduzir a informalidade no nosso país. Que legal, que bom, eu sou fã, tanto do Sebrae quanto do MEI, eu acho fantástica essa iniciativa e ao longo dos anos, né, fazendo muitas reportagens, eu pude ver realmente essa mudança e tantas pessoas que conseguiram crescer e manter, né, a empresa a partir dessa iniciativa. Newton, por falar em manter empresa, já quero te perguntar o seguinte, no cenário econômico, o primeiro ano da empresa é o mais difícil, é aquele decisivo mesmo para a gente saber se o negócio vai dar certo ou não vai? Antes de eu responder, Mariana, eu queria justamente complementar o que ele falou. Que eu, como economista, a gente sempre fala que a grande sacada do MEI é você resolver quase que simultaneamente várias coisas. Sempre, você imagina o que é 11 milhões de pessoas
dentro da estatística do desemprego. Então, nós tiramos da estatística do desemprego essas pessoas que viraram empresas. Então, o MEI criou emprego e renda. Coisa fantástica, foi uma sacada genial. E tem uma coisa que, às vezes, o microempreendedor individual não vê, ou as pessoas estão na informalidade, que é o amparo da Previdência. As pessoas acham que é o governo que fica cobrando imposto, que o imposto está baixo, mas ele tem um amparo da Previdência. Então, quando eu dava uma palestra, dava um treinamento, eu sempre falava, gente, vocês não têm nenhum tipo de amparo do ponto de vista previdenciário. Você pagando isso, se tiver um seguro, você teve um acidente, você é um seguro. E as pessoas não conseguiam ver isso, Mariana. Então, agora, algumas estão conseguindo. E graças a algumas, aqui em Brasília, os administradores regionais, quando eu ia dar esse treinamento, eles exigiam que, para participar de feiras, eles tivessem que formalizar. Só assim que eles formalizavam. E conseguiam ver, né, esse benefício, Bom, sim. Voltando à pergunta, que até esqueci, que eu dei tanta volta. Eu refaço, né, não tem problema. Eu perguntei para o senhor a respeito desse primeiro ano da empresa, se é o ano mais crítico economicamente, se é decisivo para a empresa dar certo ou não. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é se capacitar no Sebrae. Porque sempre eles acham que tem uma ideia, tem dinheiro, está resolvido. Não é assim. Então, por quê? Porque o primeiro ano é maturação do investimento. Ninguém consegue ter retorno imediato. Então, tem que ter uma maturação. Então, as pessoas às vezes dizem, não está entrando dinheiro, só estou botando dinheiro do meu bolso. Mas é porque ele não tinha a informação adequada para saber que nos primeiros anos, estou falando primeiro, mas tem que ser nos primeiros, vai depender do tipo de atividade, Maria. Porque as pessoas acham que entrou no mercado e já tem que ganhar dinheiro. Não é assim. Por quê? Porque você tem que criar uma imagem. Eu sempre falava assim, quando tinha aquela época dos food trucks, o pessoal, com 50 mil na época, né, Ricardo? Eu monto um food truck e vou para ali para a Praça do Cruzeiro, resolvo. Vem cá, por que é que eu vou comprar um produto seu? Não, primeiro perguntava, qual é o produto que você vai vender? Hambúrguer. Eu falei, por que eu vou comprar o seu hambúrguer se já tem muita gente lá que já tem um hambúrguer que eu já conheço a qualidade? Você vai oferecer preço e qualidade diferente? Aí a pessoa fica em dúvida. Então, são essas coisas. Os primeiros anos, Mariana, são experimentais. Ele vai testar o mercado. Porque esse negócio de achar que o mercado tem um perfil, não necessariamente acontece. E tem uns concorrentes. As pessoas pensam que os outros falam assim, por que ele está vendendo o preço mais baixo e eu não estou conseguindo vender? Tem alguma coisa. Então, o concorrente vai buscar lá. Será que ele está pagando imposto? Será que ele está adulterando o produto? Por quê? Porque eu não consegui ver. Então, são essas coisas que acontecem nos primeiros anos, entendeu, Mariana? É um grande desafio e é um teste para o empreendedor. E, infelizmente, ele não tendo capital, ele usou o capital dele ou emprestado de alguém. Se foi de banco, eu acho que ele não foi, porque senão ele não vai ter o retorno, porque o juro é muito salgado. Então, ele tinha um recurso próprio, pegou um PDV, ou mesmo amigos, parentes é que ajudaram. Vendeu um carro, vendeu algum imóvel, né? Então, ele tem que saber que tem uma maturação. Taxa de retorno é algo que ele tem que aprender, que não é imediato. Ninguém tem taxa de retorno, renda fixa, aplicar em títulos, aplicar no mercado financeiro, tem um tipo de rentabilidade. Mas, no caso de uma atividade produtiva, é totalmente diferente. Ele tem que estar preparado, capacitado, e é isso que ele tem que passar pelo Sebrae, fazer aqueles cursos todinhos que o Sebrae tem, entendeu? Maravilhosos, para ele poder justamente se capacitar e conseguir enfrentar os primeiros anos, Mariana. É verdade. Bom, Ricardo, para a gente fechar, já que a gente está falando aqui de Sebrae, né? Dá uma dica para quem está ouvindo a gente, se empolgou, quer empreender. O que não pode faltar nesse perfil empreendedor e quais que são os primeiros passos, né? O que não pode faltar, Mariana, é planejamento. Né? Como o professor Newton acabou de falar, muitos empresários pensam que empreender é para você pegar o dinheiro da sua rescisão, ou então do seu PDI, do seu plano de demissão incentivada, pega o dinheiro, vai lá e aluga uma loja, compra os móveis e começa a ser empresário. Né? Mas isso, em grande parte, falta planejamento e muitas empresas quebram porque não conhecem, às vezes, o segmento onde estão entrando, não conhecem o perfil
de mercado, não conhece seus clientes, né, não conhece seus fornecedores, seus concorrentes, e depois que ele já investiu seu capital, na hora que ele acorda, às vezes pode ser tarde demais. Então, o primeiro passo é planejar, né? O segundo passo é se capacitar. Como o professor Newton falou, o Sebrae hoje disponibiliza, por meio das suas plataformas digitais, uma série de capacitações gratuitas, né? Então, o empresário ele tem acesso dentro da sua casa, no seu aplicativo, no seu celular. Falhou, que pena. Falhou a conexão aqui do Ricardo. Bom, professor Newton, acho que o senhor ainda me ouve. Eu vou esperar mais um pouquinho, mas eu já vou me despedindo aqui, porque o nosso bloco também já está acabando, nosso tempo está acabando. Eu agradeço demais a sua participação. Ricardo, se você ainda estiver me ouvindo, a sua internet aqui travou para a gente, mas eu também agradeço muito a participação do Ricardo. Professor, uma boa noite, obrigada, viu, pelos conhecimentos aqui transmitidos no programa. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado. Eu estarei sempre à disposição de vocês para novos convites. Obrigada. Bom, você de casa, agora a gente faz uma rápida pausa. No próximo bloco, voltamos com mais notícias. Não saia daí. Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente segue falando sobre as fake news da semana. Começamos com a fake que está lá no nosso Instagram. Como você sabe, toda semana a gente desmente uma fake news por lá. Hashtag era fake o vídeo que circulou nas redes, dizendo que a Polícia Federal encontrou urnas com votos registrados antes das eleições aqui em Brasília. Em nota, o TSE confirmou que a PF não realizou qualquer ação de conferência de urnas e nem reportou qualquer outra irregularidade. Gente, as urnas são seguras. Não caia nessas fake news, hein? Aqui na nossa programação, também aqui na TV, estamos desmentindo uma fake news sobre as eleições. Vamos dar uma olhada sobre o que é? A nova notícia falsa que está sendo veiculada é de que o TSE anulou 7,2 milhões de votos nas urnas eletrônicas e que não fosse essa anulação, o candidato à reeleição venceria as eleições. E aí diz que o TSE tem a obrigação de esclarecer os motivos que levaram a essa anulação e que essa anulação só poderia acontecer em voto de papel, porque permite rasuras ou ambiguidades. Tem uma série de elementos nessa notícia falsa que indicam que ela não serve para a informação dos eleitores. Porque, por exemplo, tem erro de português, mas esta alegação de que não é possível votar nulo na urna eletrônica é manifestamente falsa, porque é possível sim você votar nulo em urna eletrônica, basta você digitar um número que não seja número de candidato. Se digitar lá 00, por exemplo, não tem nenhum candidato com essa numeração e você vai estar votando nulo. Toda vez que você digita na urna eletrônica um número que não diz respeito a qualquer candidato e confirma, você está votando nulo e os votos brancos e nulos são descartados e não são considerados na eleição, porque nas eleições são considerados apenas os votos válidos. Busque informações no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é a fonte idônea para você se informar e para você não cair nesse tipo de armadilha de desinformação que acaba sendo espalhado por aí.
É isso, e para falar comigo sobre esse assunto, eu chamo Alberto Rolo, professor especialista em Direito Eleitoral. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Eu já quero começar aqui conversando sobre a questão dos votos nulos, votos brancos, aquela confusão que toda eleição a gente tem que esclarecer, né? São a mesma coisa, não são? Explica pra gente, professor. Então vamos lá. Primeiro, boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com você e com os amigos da TV Justiça. É o que a própria matéria falou, reportagem falou, os votos brancos e nulos não são computados. A Constituição fala e a lei repete que os votos que são utilizados para declarar alguém eleito ou não são apenas os votos válidos. O que são os votos válidos? Aqueles dados aos candidatos. Eleição majoritária é fácil, porque não dá para votar no partido, na legenda, e na eleição proporcional dá para votar na legenda. Coloca os dois primeiros dígitos do partido e confirma, esse também é um voto válido. Então, voto branco, a doutrina, a sociologia tenta dar uma explicação. Talvez, na matemática não serve para nada, Mariana, mas talvez uma explicação seria: voto branco é aquele que o eleitor entende que nenhum dos candidatos merece a sua confiança, merece o seu voto, vota, aperta lá a tecla branco, confirma. E o voto nulo não tem botão assim, mas o eleitor pode digitar número inexistente e confirmar. E aí a doutrina, a sociologia, explica esse voto nulo como um voto de protesto. É mais do que nenhum dos candidatos serve para mim. Eu quero protestar, eu quero mostrar o meu descontentamento, então eu voto nulo. Mas, na verdade, votos brancos e votos nulos não são contabilizados, não servem para nada, Mariana. É isso, então, para a gente entender aqui e resumir, matematicamente, votar branco ou votar nulo está jogando o direito de voto fora, no sentido de não eleger ninguém, seria isso? É isso mesmo, eu não gosto de usar essa expressão, mas é perto do que você falou. Esses votos vão pro lixo, não servem para nada. Então, é uma fake news que circula normalmente perto da eleição. Se eu votar branco ou votar nulo, eu estou ajudando o candidato A, B ou C. Mentira, não é verdade. Voto branco, voto nulo, vai para o lixo, não serve para nada. É isso, exercer o nosso direito da cidadania, né? Professora, a gente está agora diante de segundo turno de alguns governadores e também de presidentes da República. Vamos só falar aqui um pouquinho para o nosso telespectador sobre as regras, né? Quando que começa, então, de novo a propaganda eleitoral? E lembrar que no dia 30 de outubro a gente então tem o segundo turno em todo o país novamente. Pergunta importante. A rigor, a propaganda eleitoral já recomeçou na segunda, que é carreata, passeata, distribuir papel, pedir voto. Isso recomeçou na segunda-feira. Mas a propaganda no horário eleitoral gratuito do rádio e da televisão recomeça agora sexta-feira, depois de amanhã. Hoje é quarta, depois de amanhã, sexta-feira. E uma diferença para a propaganda do primeiro turno é que os tempos são iguais. Como você lembrou, existem estados onde haverá segundo turno para eleição de governador, então o tempo é 5 minutos para cada um. 2 candidatos, total 10 minutos. E eleição de presidente, também segundo turno, 5 minutos para cada candidato, 10 minutos no total. Então, nos estados onde houver eleição de governador e de presidente, o total será de 20 minutos em cada período, de manhã e à tarde, no rádio e na televisão. Então, agora diminui um pouquinho o tempo, são 20 minutos no total, e nos estados que só tem campanha de presidente, são só 10 minutos. Tá certo, recado dado. Então, professor, adorei as explicações aqui. Te convido para participar mais vezes, porque o que a gente está tendo agora nesse período é fake news sobre a eleição, né? O pessoal não dá trégua, então a gente tem que combater aqui e falar a verdade. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Eu estou sempre à disposição. Um abraço para os amigos da TV Justiça. Obrigada, professor. Bom, é isso, gente. Ficamos por aqui. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na semana que vem. Até lá.